Acabou de chegar, as placas acabaram de chegar. Vou abrir o pacote e já vamos verificar. Esse é o fabricante das placas de circuito impresso. A Texi é uma empresa brasileira que fabrica circuitos impressos. Eu mandei para eles os arquivos Grabber e aqui veio 5 placas, muito bem embaladas. Então vocês podem ver os slaves. Vou virar ela para ficar na posição que a gente viu. Então vocês podem comparar com aquela imagem que eu mandei antes e vamos montar para ver como fica o sistema montado, porque na realidade nós estamos ainda com o teclado montado inteiro no sintetizador em protoboard e que gera muito mau contato, gera ruído e uma série de problemas, mas para testes não tinha solução, tinha que ser feito assim mesmo. Se Deus quiser, depois de montar a placa, vocês vão ver o circuito montado e aí nós continuamos as pesquisas dos novos presets. A placa de circuito impresso do sintetizador, ela chegou e nós vamos iniciar a montagem. O ESP32, ele pode ser colocado aqui e soldado diretamente nessa posição. Mas como é um produto que a gente tem que de repente tirar por algum problema, então nós vamos utilizar esse soquetezinho que nós vamos soldar exatamente nessa posição, e aí depois dele soldado, vão ter 2 aqui, um de cada lado, nós vamos colocar os ESP32. Da mesma maneira nós vamos utilizar esse soquete aqui nos multiplex, porque o multiplex também é um produto que pode ser trocado. Dessa maneira não vai haver problema para a troca dos componentes. Nós estamos colocando os soquetes para os ESP32 e também para os multiplex. Então, tanto os multiplex como o ESP32 serão colocados com soquetes. E também a memória, aqui o chip de memória, que ele vai ficar nessa posição. Então o CD card também vai ter soquetes. Iniciaremos a montagem da placa do sintetizador. Então ela está já posicionada aqui e nós vamos fazer as soldas inicialmente dos conectores dos slaves e também do master e dos multiplex. Os conectores estão já cortados para serem encaixados na placa e nós vamos fazer a montagem mostrando exatamente como se faz a solda. O slave, que é esse primeiro que nós vamos colocar, ele está encaixado já no conector para facilitar a posição, o posicionamento. Aí do outro lado será feita a solda. Foi iniciada a solda do primeiro pino da placa. Então ele é como se estivesse escrevendo um livro. Você solda de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então a placa agora já está com os resistores e já tem o conector principal aqui do teclado. E nós iniciamos a instalação. Já foi feito o conector de energia e os 2 conectores de saída. Agora nós estamos do outro lado colocando as chavinhas, as chaves de acionamento. Então as chaves de acionamento, elas estão sendo instaladas. Então vocês podem ver aqui. E aí nós temos condições aqui
de ter o acionamento. Depois serão colocados os potenciômetros. As chaves já foram soldadas, todas as chavinhas, e testada a continuidade certinha de cada chave. Então os botões de acionamento já estão prontos e aqui também os conectores para os displays que serão colocados no meio. O próximo passo vai ser a solda dos outros componentes capacitores e resistores faltantes e por fim os potenciômetros. Já foi iniciada a instalação das peças e a soldagem dos capacitores e dos resistores. Então agora já está uma parte todinha preparada e os próximos passos, esses conectores do MIDI ainda não foram soldados, mas a parte de capacitores e resistores já está toda ela colocada e o próximo passo será os integrados que vão soldados aqui no pré-amplificador. A placa está sendo montada, como vocês podem ver, e nós estamos já com a parte de conectores colocada e os capacitores e os resistores. Foi feita uma alteração nos capacitores eletrolíticos dos slaves, que nos testes eles precisaram ser de 470 microfarads e nós tínhamos calculado 100 microfarads. Os resistores também foram colocados e os capacitores, no lugar de 100 nanofarads, que era o normal, nós pusemos 220 porque nós tínhamos no estoque, mas no projeto original é 100 nanofarads que é suficiente. Então aqui vocês podem ver que a placa já está praticamente com todos os componentes, faltando os potenciômetros e os integrados. Nós temos aqui na parte inferior já colocada o soquete para o display, né? E as chaves, as microchaves, que serão acionadas diretamente pelo painel através de prolongadores de silicone. Agora já foram colocados todos os capacitores, todos os resistores, está faltando apenas a colocação dos integrados de pré-amplificador e os ESP32 e a parte de multiplex. Os potenciômetros já foram soldados, que serão, esses potenciômetros são tanto a parte de ADSR como a parte de, ele vai ficar dessa maneira, né? Então nós temos aqui os ajustes, tanto de drawbar como de harmônicas. E os botões que vão ser utilizados como presets, já estão todos nas posições, né? E aí vai entrar o display nessa posição. Então os dois displays vão entrar aqui. Então essa placa já está pronta, vai agora serão soldados os integrados, né? Os integrados de pré-amplificador e também o integrado de MIDI. E a partir daí nós vamos iniciar os testes. Então a placa já está com os operacionais de pré-amplificador, já está instalado, já estão instalados os potenciômetros, as chaves, e agora nós vamos instalar os microprocessadores e testar a placa no sistema. Então, agora que nós já estamos com a placa montada aqui, nós já instalamos os multiplex. Então, os 3 multiplex já estão encaixados, que foi colocado como soquete, justamente para a gente poder não precisar soldar. Caso um deles tenha problema, a gente troca. E aqui nós vamos colocar o master, que agora nós temos aqui o processador master e ele vai ser encaixado nesta posição. Então, ele está
está sendo encaixado para poder a gente fazer o primeiro teste. A placa já foi testada com a fonte de 12 volts e também já foi verificado o regulador de 5 volts e os reguladores de 3,3 volts aqui. Eu não vou colocar todos os processadores, vamos colocar um de cada vez, primeiro o master e verificar se tudo funciona normal e depois nós vamos colocar os slaves e ligar o teclado. E aí esse sistema que está funcionando aqui no protoboard deixará de ser utilizado. Vamos passar a utilizar a placa PCB, já com potenciômetros e tudo. Agora nós ligamos os 12 volts e verificamos que o master ligou normalmente, né? E podemos fazer as medições. Então nós estamos aqui com o multitester. Eu vou até preparar ele de uma forma que fica mais visível, né? E vamos medir a tensão do regulador, né? Está gerando aqui 3,4 volts. Então esse regulador é esse primeiro aqui. E difícil posicionar aqui. Então esse aqui dando 3 volts. Esse aqui é o de 5 volts, né? Então ele entra 12, que aqui nós temos tensão de 12 volts entrando, que no caso é 11,52, não está exatamente 12. E aqui nós temos os 5 volts, 5,54. Então esse regulador está dando 5 volts. Os outros reguladores, que são dos servos, dos slaves, tem um aqui dando 2,94, basicamente 3 volts, e o outro também basicamente 3 volts. Existe um erro, claro, do multitester aqui, que a gente sabe que ele não dá exatamente os 3 volts. Então, com isso testado, nós sabemos que as tensões estão corretas e o LED vermelho do master está funcionando, nós vamos encaixar já o cabo USB para fazer a programação do master. Então, eu vou encaixar o cabinho USB, mas antes nós vamos desligar a fonte. Com o cabo USB instalado, nós vamos carregar o software, o código do master, que será carregado agora, nesse instante. Então, agora nós estamos aqui com o software, que é o código do master, na versão 6.9.7.7, que será transferida para a placa de circuito impresso diretamente no master. Então esse é o código que vai ser transferido. Aqui ele está todo pronto já para ler teclado, para ler a parte de teclas, de potenciômetros. Inclusive aqui ele já lê os potenciômetros, todos os valores, inclusive das harmônicas de 0 a 7. Então essa IDE que vocês estão vendo, ela vai transferir todas essas informações para o master, porque esse código já foi testado na protoboard e funciona bem, e nós vamos transferir ele para o master da placa. Então agora eu estou mostrando para vocês, apesar que aqui já tem uma... Deixa eu mandar ele novamente para vocês verem a sequência. Então na hora que eu mando através da porta USB, ele faz a compilação e depois da compilação ele já mostra no monitor serial os diversos testes, o que ele leu, o que ele deixou de ler. Então com isso facilita muito o teste, né? Na hora que a gente ligar os slaves, aí nós já temos a informação correta. Então o código foi aprovado, como vocês estão vendo,
e foi transferido automaticamente para o master. E a partir daí ele já mostra exatamente as definições aqui. Então nós já temos o master V6.9.7.7 e ele está já com Hammond drawbar, já tem MIDI, né, MIDI out, MIDI in. Ele está mudando porque ele está lendo as teclas lá. E, ao mesmo tempo, todos os parâmetros, e aí ele vem aqui e ele fala que os slaves 06, 07, 08 e 09, que são aqueles 4 que a gente testou, eles não responderam. Então ele fica fazendo as tentativas, justamente porque o slave tem que responder para ele, mas os slaves não podem responder porque eles não foram colocados ainda. O fato é que o master está funcionando e o código está funcionando normalmente, né? Depois eu vou pôr os slaves e aí muda tudo de figura. Então essa apresentação do monitor serial vai ser diferente. Perfeito? Então agora já coloquei um servo e vou ligar aqui o cabo da fonte de 12 volts. E aí o master já ligou e o servo também. Eu já estou com o conector USB ligado e vou conectar ele no computador. E assim a gente vai transferir o código do primeiro slave. Nós já estamos agora, na IDE com o slave versão 4.2.9 e que foi desenvolvido até e ajustado na protoboard, está funcionando, e nós vamos transferir para o slave. Na realidade, nós temos inclusive aqui as tabelas das frequências. Vocês podem ver que ela sai de 65 Hz, vai até 2093, que é a tabela C2, C7, e tem uma outra que vai de 32 Hz até 1046 Hz, que é a tabela C1, C6. E essas tabelas estão de acordo com as harmônicas, que são 9 harmônicas aqui. Então, com isso, nós temos também os cálculos dos drawbars na parte do Hammond. Então vocês podem ver aqui que as frequências tem as multiplicações aqui conforme cada drawbar, cada pé, 16 pés, 5 e 1/3, assim por diante, né? Isso tudo vai ficar nos slaves, eles ficam nos slaves para poder justamente gerar os sons. E nós temos também o recebimento, através dos comandos I2C, dos botões. Os botões de vibrato, de string, de chorus, de eco. Então está tudo aqui nesse código. E a partir daí, esse código vai ser transferido. Agora vamos fazer a transferência. Eu quero verificar se a porta está correta. A porta está correta. Nós estamos com a porta ligada corretamente e vamos fazer a transferência. Ele vai fazer a verificação, se não tem problema nenhum, para fazer a compilação. E a partir da compilação pronta, aí ele começa já a fazer a verificação do monitor serial, desse primeiro slave, que é o slave 0x06. Porque cada código desse tem um endereçamento de slave. Cada slave é diferente um do outro. Então está aqui, ele já foi transferido, está funcionando. Então ele está dizendo que está funcionando. E nós temos aqui todo o sistema pronto. Ele não mostra muita coisa porque ele é o que vai gerar o som. Então depende mais do master. Não esqueça de assistir os próximos vídeos.